Todos sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Invictus de Via Aérea em contexto de terapia intensiva. E agora a gente vai falar sobre intubação com sedação e paralisia, ou bloqueio neuromuscular. Mais uma vez, aqui está o nosso algoritmo de resgate de via aérea convencional. Vamos tirar aqui o que não é importante, porque agora a gente vai focar nesse caminho daqui. Maximizei a pré-oxigenação. O paciente está saturando bem? Excelente. Eu tenho preditores de via aérea difícil? Tenho. Eu tenho paciente que está cooperativo e eu tenho disponibilidade de tempo? Não. Ok. Ou estou saturando bem e eu não tenho preditores de VL difícil? Beleza. Eu vou fazer nesses dois caminhos, uma intubação com sedação e bloqueio neuromuscular, onde eu posso laringoscopar até 3 vezes. Se eu conseguir intubar, perfeito, é o que eu quero. Intubei de primeira, muito bom, cuidados pós-intubação. Não intubei de primeira, o paciente atingiu os meus limites de segurança, resgatei a oxigenação dele com ventilação manual e eu tenho mais duas tentativas. Bem? Beleza, turma. Então, quando a gente decide fazer uma intubação com sedação e bloqueio neuromuscular, a gente vai decidir se a gente vai fazer uma sequência, entre aspas, atrasada ou uma sequência rápida. E a diferença entre uma e outra é que na sequência atrasada, a gente faz a ventilação manual entre a indução e o bloqueio neuromuscular. Quando a gente faz isso, a gente tem, teoricamente, um risco aumentado de insuflar o estômago do paciente, se a gente não tiver com as vias aéreas pérvias. Isso aumenta o risco de broncoaspiração, saturação, aí você tem uma via aérea inundada, e aí é outro treinamento. Aí existe uma chance maior de eventos adversos graves, como parada cardiorrespiratória, tá? Então, o paciente que a gente vai elencar para fazer sequência atrasada é sobretudo aquele paciente que está em jejum, tá? Esse é o paciente ideal. Agora, sequência rápida, eu vou fazer a indução e o bloqueio neuromuscular, e aí eu vou contar com aquela oxigenação que eu fiz na pré-oxigenação, antes de administrar os meus agentes hipnóticos, tá? Então, eu faço a indução, quer seja com propofol, etomidato ou ketamina, fiz, e logo na sequência eu administro o bloqueador neuromuscular, tá bem? E a gente vai utilizar, sobretudo, né? Posso utilizar para qualquer paciente, até mesmo aqueles de jejum, tá? Mas eu vou fazer preferencialmente quando o paciente tem risco de broncoaspiração, quando eu desconheço o status, da última alimentação dele, ou tem um risco de broncoaspiração aí aumentado. Agora, uma coisa importante é que se você for utilizar algum agente hipnótico, você tem que utilizar sedativo de ação rápida, que essencialmente é propofol, ketamina e tomidato, e entra o tiopental também, mas o tiopental é uma droga que tem um perfil hemodinâmico muito ruim, então a gente na prática não utiliza. A gente vai selecionar propofol, ketamina e etomidato. Classicamente, a gente utiliza pré-medicação, a gente utiliza um agente hipnótico e a gente utiliza um bloqueador neuromuscular. Com pré-medicação clássica, a gente tem fentanil, esmolol e lidocaína. Tá? Confesso que eu nunca utilizei esmolol porque eu acho uma medicação muito ruim da gente utilizar em contexto de UTI. Não sei em contexto de centro cirúrgico, um paciente talvez com menos comorbidades. Mas, via de regra, a gente vai utilizar fentanil ou lidocaína, sendo que fentanil é mais comum. Lembrando que existe um risco de hipotensão, rigidez torácica e de masséter, sobretudo quando a infusão é feita rápida. Então, o ideal é que você faça uma diluição do fentanil e faça uma infusão lenta. O objetivo do fentanil, muito embora ele seja uma medicação analgésica, né, e da lidocaína também, é você tentar reduzir o risco do paciente fazer uma descarga adrenérgica no momento que você posiciona o laringoscópio na, na traqueia do paciente, né, na valécula, porque essa descarga adrenérgica pode fazer com que você tenha um pico hipertensivo e tenha algum risco de aumento de pressão intracraniana. Então, talvez você utilize para aqueles pacientes que são neurocríticos, tá? Mas, via de regra, a gente tem utilizado cada vez menos, né, a pré-medicação, porque existem alguns estudos observacionais, feitos sobretudo em PS, que evidenciam que a gente aumenta o risco de hipotensão do paciente, utilizando fentanil ou lidocaína, tá bem? Mas você pode utilizar, isso depende muito do protocolo da instituição, tá bem? Em relação à indução, as medicações clássicas que a gente utiliza são propofol, etomidato e ketamina. Tá? Propofol a gente tende a utilizar a dose um pouquinho menor do que a turma da anestesia utiliza, mesmo porque é uma medicação que tem
um perfil também hemodinâmico, né, que nos traz algumas ressalvas, principalmente nos primeiros 10 minutos da, da sua infusão, tá? Etomidato e ketamina, e cada um deles vai ter uma precaução que a gente tem que, né, ter cuidado, né? Propofol, idealmente, a gente não administra em paciente que tem alergia a ovo, lembrando que é uma emulsão lipídica. Etomidato tem risco teórico de supressão adrenal. Ketamina, aumento de frequência, pressão arterial, aumento da pressão intracraniana e cialorreia, que a gente já falou na aula anterior. Em relação ao bloqueador neuromuscular, a gente tem a succinilcolina e o rocurona, tá? Sendo que a succinilcolina é uma medicação que aumenta o risco de hipercalemia, então naqueles pacientes já hipercalêmicos não é ideal que você utilize. No entanto, ela dura menos tempo e o rocurônio dura mais tempo. Então, se você faz o rocurônio, é super importante você iniciar uma sedação contínua para ele, porque senão seus sedativos vão passar efeito e ele vai continuar bloqueado. Isso é algo, né, extremamente indesejável dentro do contexto de terapia. Independente do que você for utilizar, é importante que a instituição tenha algum protocolo, tá? Geralmente com uma medicação, uma pré-medicação, uma droga de indução, um bloqueador neuromuscular, com uma alternativa e já estabelecido a dose para cada, né, faixa de peso do paciente, tá bem? Então, você pode até sair do protocolo desde que você conheça o protocolo da instituição. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas, da evidência do uso de cada uma dessas medicações, tá bem? E aliás, né, já iniciando, falando um pouquinho sobre ketamina e etomidato, a gente tem estudo publicado em 2025, salvo engano, esse estudo saiu no New England, isso mesmo, estudo bem interessante, multicêntrico, feito em 14 PS, né, dentre PS e UTIs, com cerca de 2.300 pacientes que foram submetidos à intubação orotraqueal para a gente utilizar ketamina e etomidato. 1.176 pacientes no grupo ketamina, 1.189 pacientes no grupo etomidato. O desfecho primário foi mortalidade em 28 dias e a gente teve uma mortalidade muito próxima entre cada um dos grupos. 28% no grupo ketamina, 29% no grupo etomidato, sem significância estatística. E o colapso cardiovascular, que foi definido com uma pressão arterial média abaixo de 65 durante a intubação, a gente teve 22% no grupo ketamina e 17% no grupo etomidato, mostrando que são drogas que têm um perfil hemodinâmico muito semelhante entre si. Quando a gente faz análise de subgrupo, né, que de fato não vai nos guiar a tirar nenhuma conclusão, obviamente, mas quando a gente faz análise de subgrupo, a gente não teve evidência, né, de que uma medicação hipnótica seja melhor do que a outra, e a gente nota que a porcentagem de óbito intra-hospitalar é muito próxima entre ketamina e etomidato. E tem um outro estudo, esse estudo aqui muito recente, publicado aqui nesse ano de 2026, que é o estudo Promina, feito pela médica intensivista brasileira Raiza Schmidt, que ela é da Escola Paulista de Medicina, que randomizou 207 pacientes, comparando perfil hemodinâmico para a indução, né, de pacientes a serem submetidos à intubação com ketamina e etomidato. Então foram 207 pacientes, 105 pacientes no grupo ketamina e 102 no grupo etomidato. E o desfecho primário seria menor pressão arterial média em 10 minutos. E a gente nota que a menor pressão arterial em 10 minutos do grupo ketamina foi 66 milímetros de mercúrio, né, variando de 55 a 79, e no grupo Propofol foi 60, variando de 48 a 72. Tá, então a gente teve uma média aí, uma diferença média de 6 milímetros de mercúrio, com o P igual a 0,05. Então a gente nota que em 10 minutos o Propofol causa uma hipotensão mais evidente do que a ketamina. E quando a gente nota a diferença média de pressão arterial na primeira hora, a gente não tem diferença estatisticamente significativa, e é bem interessante porque o estudo também viu aqui, como desfecho secundário, mortalidade de 7 dias e mortalidade hospitalar. E chama atenção que a gente teve 33% de mortalidade com o grupo ketamina e 23% com o grupo propofol. De fato, sem significância estatística, uma mortalidade hospitalar de 60,4% com a ketamina e 50%
com o Propofol, também sem significância estatística, mas que acende uma luzinha aí na nossa cabeça, indicando que talvez, né, sejam necessários RCTs maiores para determinar o perfil de segurança da ketamina em terapia intensiva. E eu acho esse gráfico aqui muito bonito porque é justamente a farmacocinética da droga, comparando aqui a ketamina, que aqui está sem a legenda, tá? Mas aqui a gente tem em azul o grupo ketamina e em vermelho o grupo propofol. E a gente nota que as curvas começam muito próximas às curvas de pressão arterial, mas em 2 minutos as curvas da ketamina em azul e do propofol em vermelho começam a se distanciar. E essa curva é da pressão arterial média. A gente tem essa separação das curvas, mas em 10 minutos elas se juntam novamente. Então, a mensagem que fica assim desse primeiro estudo é que, poxa, você vai usar Propofol, beleza, pode usar, não tem problema nenhum, mas esteja preparado, porque o seu paciente pode apresentar uma hipotensão. Se você vai utilizar o Propofol, já comece com a pressão arterial do paciente um pouquinho mais estabilizada. Então, inicie a infusão de norepinefrina antes, tá? Ah, então, é importante a gente conhecer o perfil farmacocinético das drogas, tá bem? Aliás, farmacodinâmico das drogas. Quando a gente compara a laringoscopia direta com o videolaringoscópio, a mensagem que eu quero passar é que quem decide é você, tá bom? Você vai utilizar o dispositivo que você tem mais proficiência. Pode ser o videolaringo, pode ser o laringo direto. Não tem problema, aqui não tem autoritarismo. E o mais importante é que você que está entubando fique confortável. O que eu posso falar para vocês assim? O que eu posso falar é que o videolaringo ele vai te dar um ângulo de varredura maior. Tá? Então você consegue visualizar muito mais estruturas da traqueia do paciente. Você consegue ver a valécula, você consegue ver os aritenoides, você consegue ver as pregas vocais. E o laringo convencional você vai ter um ângulo de varredura bem menor. Tá? Então a gente tem um ângulo de varredura de aproximadamente 15 graus quando a gente utiliza uma lâmina de Macintosh, que é essa lâmina curva mais comum. Quando a gente usa uma lâmina de vídeo laringo, Macintosh ou hiperangulada, a gente tem ângulos de varredura que são de 60 graus, ou seja, 4 vezes maior. Tá? E tem uma coisa bem importante do vídeo laringo, que é o seguinte: se você está vendo muito bem a via aérea do paciente, tá? Se está vendo muito bem as pregas vocais, provavelmente você não vai ter espaço para passar o tubo. Então é importante que você retraia um pouquinho o seu vídeo laringo e tenha uma visualização parecida com essa, que aí você consegue passar o tubo pelas pregas vocais do paciente sem maiores transtornos. Tá? Então, o vídeo laringo ele pode facilitar a visualização e pode reduzir a dificuldade baseada na classificação de Cormack-Lehane. Então, o vídeo laringo ele melhora em 1 a 2 pontos essa classificação de Cormack. Tá? Então, o uso do vídeo laringo, em algumas referências, resultou no Cormack 1 ou 2 em 98% dos pacientes estudados. Eu sou um grande fã de vídeo laringo. Atualmente eu intubo preferencialmente usando vídeo laringo, tá? Mas isso depende muito da sua proficiência, da sua experiência. Para as vias aéreas convencionais, o vídeo laringo ele não fornece muitos benefícios quando comparado com o laringo direto, tá bem? E tem alguns estudos que mostram que o tempo para intubação é mais longo quando você usa um laringo, um vídeo laringoscópio, tá? São estudos um pouquinho antigos, de 2012, mas a gente tem essas evidências. Agora, para vias aéreas difíceis, o vídeo laringo, a gente tem mais evidência para utilizar o vídeo laringoscópio em relação ao laringo convencional. Então, para aquelas vias aéreas, né, Cormac 3, 4, a gente consegue converter uma intubação muitas vezes às cegas, passando um bujo, para uma visualização melhor. Então, a taxa de sucesso, provavelmente nesses casos de via aérea difícil, vai ser maior. Então, a gente tem alguns estudos observacionais que sugerem que o videolaringo, em comparação com o laringo direto, associa-se ao aumento da taxa de sucesso na primeira tentativa, menos incidência de intubação esofágica, menos, né, relato de dificuldade e redução da taxa de complicação. Mas vários outros trials, que são esses aqui que eu trouxe para vocês, eles demonstram que talvez você tenha uma facilidade de visualização
da via aérea do paciente, mas sem necessariamente, né, conseguir introduzir o tubo, tá? Mas esses trials, eles foram feitos sem o uso do fio guia, tá? Então, assim, o que é certo mesmo é que o videolaringo, ele melhora a visualização sem necessariamente, né, fazer com que você consiga introduzir o fio guia. Desculpa, introduzir o tubo, né, pelas pregas vocais. Então a gente tem esse estudo daqui, um estudo de 2017 que foi publicado no JAMA, que comparou a videolaringoscopia versus a laringoscopia direta, para tentar estabelecer o sucesso na primeira tentativa de intubação. Esse estudo, né, é conhecido com o nome de Machman Trial, tá? E a gente nota que a gente não teve diferença da sucesso na primeira intubação, tá bem? Utilizando a laringoscopia direta quando comparado à videolaringoscopia. O que chama atenção? O que a gente pode fazer de crítica em relação a esse estudo, né, o Machman Trial? Foi apenas utilizado um tipo de videolaringo, e no mercado a gente tem diversos, né, no caso foi o MacRef-Mac. Fios guias não foram utilizados pelo protocolo de estudo. A maior parte da intubação foi feita por trainees, com pouca experiência, né? Nada contra os residentes, muito pelo contrário, tem tudo a favor deles. Mas era um grau de proficiência talvez indesejável para aquele momento. No grupo videolaringo, a gente teve vias aéreas mais fáceis do que no laringo direto. No grupo videolaringo, a principal causa de falha na primeira tentativa foi a dificuldade de progressão do tubo, que eu acho que é um achado que a gente precisa valorizar. No grupo de laringoscopia direta, a principal causa de falha foi devido à dificuldade em visualização. Então, acabou tendo um pouco mais de Cormac 3 e 4 nessa via aérea. Então, a conclusão que a gente tira desse estudo é que o videolaringo promove melhora da visualização, que não se traduz como aumento da taxa de sucesso na primeira tentativa, mas sim aumento de complicações ameaçadoras à vida. Agora, tudo mudou no ano de 2023, quando foi publicado no New England esse estudo, que é o estudo Device, que comparou, novamente, videolaringoscopia versus laringoscopia direta para intubação de pacientes. E esse trial foi parado, interrompido precocemente não por futilidade, porque já foi evidenciado que o videolaringos, né, se associava a uma maior taxa de sucesso na primeira tentativa antes de se completar o tamanho amostral aventado pelo estudo. Então, antes de chegar no tamanho amostral, foi visto que 85%, né, havia 85% de sucesso de intubação na primeira tentativa com o videolaringoscópio versus 70,8% de sucesso com o laringoscópio direto. Tá bem? Com significância estatística, obviamente, e aqui a gente nota as taxas de sucesso de primeira tentativa com o videolaringo e com o laringo direto bem diferentes, são curvas bem dissociadas e bem diferentes dessa curva daqui do estudo do JAMA de 2017. Tá bom? E aí, quando a gente vê a análise de subgrupo, né, a gente nota que a grande maioria de análise de subgrupo pende para o lado aqui do laringoscópio do videolaringo, tá bem? Então, o que a gente tira de conclusão desse estudo, Device Trial? Então, o trial foi interrompido precocemente por eficácia. Então, dos 1.400 pacientes, 91% foram entubados por residentes de medicina de emergência ou fellow de terapia intensiva. Maior taxa de sucesso em primeira tentativa com o uso do videolaringo. Não houve diferença entre complicações ameaçadoras à vida e desfecho de segurança, que seria intubação esofágica, lesão, talvez assim, desfecho que a gente deveria assim, sempre ficar bem atento à lesão de via aérea, ou aspiração de elemento dentário, né? Mas lesão de via aérea, sobretudo, né? Quando a gente intuba com fio guia, não teve diferença, tá? Então, esse estudo mudou bastante a prática dentro da terapia intensiva e, então, assim, ultimamente a gente tem preferido um pouco mais o videolaringo, mas, mais uma vez, eu reforço que quem decide é quem está entubando, tá? A gente tem vários estudos que são um pouco questionáveis e esse estudo aí mais recente, que trouxe uma evidência um pouco mais robusta, mas eu acho que isso depende muito também da proficiência de quem está entubando. Então, de vantagem do videolaringo, a gente melhora a visualização glótica, sem necessidade do eixo oral faríngeo e laríngeo, é útil em situação de mobilidade cervical, sem dúvida.
Benefício em intubação com preditores de via aérea difícil, também sem dúvida. Curva de aprendizado dele é rápida, super fácil, na verdade. O videolaringo também tem uma grande vantagem que você tem recurso didático, sobretudo em ambiente de hospital universitário, onde várias pessoas podem visualizar o que está acontecendo. Então, aquele ambiente de liderança e de necessidade de que todos tenham participação no processo de intubação, você saber o que está acontecendo é super importante, tá? Não só aquele médico que está intubando, mas outras pessoas que estão manejando via aérea, na equipe de fisioterapia, de enfermagem, que também participam do processo. E permite visualização da tela por várias pessoas, né? Desvantagens do, agora, as desvantagens do vídeo laringe. Ele não vai garantir sucesso na intubação, tá? Na verdade, você obter a visualização das pregas vocais é a parte mais fácil, então não necessariamente você consegue chegar ao tubo lá naquela passagem entre as pregas vocais. Pode aumentar o tempo para intubação, a depender do estudo. A umidade e secreções podem obscurecer a visualização, então é ruim para a via aérea inundada. Tem potencial falso senso de segurança, então você pode achar que você está seguro porque você tem um vídeo laringo na sua mão, e aí você não antevê uma via aérea potencialmente difícil, não se prepara para ela. Isso pode resultar num evento adverso grave. E potencial trauma da faringe posterior por ponto cego durante a introdução da cânula orotraqueal. Então, às vezes, você pode não estar vendo a parte posterior da traqueia do paciente, e aí você pode acabar causando uma introdução do tubo numa posição equivocada e causar algum tipo de laceração ou de lesão de traqueia no paciente, ok? Bom, perfeito. Quando a gente fala sobre intubação com fio guia e sem fio guia, a gente tem esse estudo daqui muito bacana, publicado no ano de 2021, na Intensive Care Medicine, que é o efeito do uso do tubo endotraqueal com o fio guia, que é o Stylet, versus o tubo endotraqueal sem fio guia, no sucesso da primeira tentativa. Então foram quase 1.000 pacientes em 32 UTIs. Eles foram randomizados aí para serem intubados sem fio guia e com fio guia. O desfecho primário, sucesso na primeira tentativa, e o secundário eram complicações relacionadas ao procedimento, sobretudo lesão traumática relacionada à intubação. Tá? E nesse estudo a gente nota que quando você usa o fio guia, você tem a maior chance de sucesso na primeira tentativa. Tá? E quando você usa o tubo endotraqueal sozinho, você tem menos chance de sucesso de intubação na primeira tentativa, isso com significância estatística, tá bem? Isso é bem interessante, né? Porque quando você, né, associa o estudo do vídeo laringo com fio guia, parece uma opção muito atraente, assim, você entrar para ganhar e você entra para ganhar usando um vídeo laringo e um tubo com fio guia, tá bem? E eu gosto muito desse plano A, na verdade. E o plano B, se a dificuldade foi a progressão do tubo, eu gosto muito de tirar o fio guia e utilizar um buge, tá? Mas claro, isso vai depender do contexto do paciente, qual foi a dificuldade obtida na primeira tentativa. E quando a gente compara o buge com o fio guia, a gente tem esse estudo que é um estudo de 2021, foi publicado no JAMA. Então, né, o uso do buge versus o tubo endotraqueal com o fio guia em sucesso em primeira tentativa. Também bem interessante, também foram 32 UTIs e cerca de 1.000 pacientes. Aqui um pouquinho mais, 1.100, para intubar com fio guia e intubar com buge. Desfecho primário, sucesso em primeira tentativa, 80% no grupo buge e 83% no fio guia, sem significância estatística. Desfecho secundário de saturação com saturação de pulso menor do que 80% durante a intubação, 11% no grupo buge e 8% no grupo fio-guia, sem significância estatística também. Então, entre um e outro, você pode preferir qualquer um deles que você prefira, análise de subgrupo, tudo igual. Então, eu gosto muito de vídeo laringo com fio-guia, seguido de vídeo laringo com buge, tá? Mas, claro, depende do que você está vendo. Às vezes você tem que pegar uma lâmina hiperangulada, às vezes você tem que trocar para uma lâmina reta, às vezes você tem que trocar a pessoa que está entubando, tá? Então, exemplos de plano C. Mudar o médico para um mais proficiente.
né? Mudar a lâmina. Você usou uma lâmina de Macintosh, agora você está usando uma de Miller ou de McCoy. Ah, uma lâmina hiperangulada, um laringo direto, beleza, não está errado, mesmo você tendo tentado primeiro com videolaringo. Um cânula de menor diâmetro, se o problema está, sei lá, uma estenose de pregas vocais, tentar entubar com broncoscopia, perfeito, não tem problema. Mas lembra que você tem 3 tentativas, então gaste bem essas tentativas, defina bem seu plano A, seu plano B e plano C e não insista no mesmo plano. Não deu certo no primeiro, vai para o B, porque insistir no mesmo plano vai dar errado, tá? Então não faça isso, tá bem? Determine bem os seus planos, seja fiel aos seus planos e vai mudando de plano para plano. Bacana. Então, ó, pré-oxigenei, saturando relativamente bem, não tem preditor de via aérea, ou tem preditor, mas eu não tenho paciente cooperativo, ou não tenho tempo, vou fazer intubação com sedação, bloqueio neuromuscular. Segui o protocolo institucional, show de bola. 3 tentativas para intubar o paciente, plano A, plano B, plano C. Beleza, consegui cuidados pós-intubação. Não consegui, de primeira, resgatei o paciente, né, fiz na ventilação manual. Perfeito. Resgatei o paciente, está saturando bem ou relativamente bem? Vou proceder à minha segunda tentativa. Não deu certo? Resgatei de novo. Terceira tentativa. Não deu certo? Ou, em qualquer momento, não consegui resgatar a oxigenação dele? O que eu faço? Eu passo para o meu algoritmo de resgate, que é justamente o tema que nós vamos falar na nossa próxima aula. O que a gente tem que fazer quando não conseguiu entubar o paciente e agora a gente tem que ser invictos, a gente tem que chegar na via aérea do paciente, não importa como, porque se a gente não fizer isso, o paciente vai ter um evento adverso grave. Então eu vejo vocês para a nossa última aula, que é a aula do protocolo de resgate. Até breve. I pray that love will shelter us from our fears. Oh, I pray you trust to let me wipe off your tears. Confront all the pain that we felt inside, with all the cards we've been dealt in life. Pray I speak my truth and keep my sisters alive. So for the ones who parted seas, for the ones who's following dreams.